E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Júnior e hoje a gente vai falar um pouco sobre 4 tipos de pincéis. Gostaria de mostrar para vocês a importância desses pincéis e como você vai trabalhar as pinceladas aí na sua pintura. Ficou curioso para saber? Então não sai daí que eu vou rodar a vinheta e venho já já. É isso aí, gente. Hoje eu estou aqui num cantinho da loja Cores e Artes. Vocês podem ver aqui atrás bastante pincel, aqui do outro lado bastante tinta. Então eu queria falar para vocês hoje de pincéis. Como vocês vão trabalhar com esses pincéis que eu vou mostrar, quais são as formas de você pincelar. Então, antes da gente começar o nosso papo aqui, eu gostaria de mostrar um pouquinho mais para vocês da loja Cores e Artes. Cores e Artes Materiais Artísticos. Quem disse que para comprar os melhores materiais artísticos você precisa sair de casa? Acesse coreseartes.com.br. Será um imenso prazer atendê-lo. Então é isso, gente. Não deixe de entrar no nosso site, coreseartes.com.br, comprar o seu material. A gente entrega em todo o Brasil. A gente envia aí pelos correios o seu pedido. Os preços estão ótimos e você pode comprar todo o seu material das nossas aulas aqui no canal do Ateliê Alex Júnior. Você compra lá no nosso canal, aliás, na nossa loja, no nosso site, e a gente entrega aí na sua casa. Eu queria começar mostrando para vocês esse pincel aqui. É uma trincha, tá? Essa trincha aqui, ela tem 1,5 polegadas. Existem trinchas maiores e menores do que essa. Daqui com 1,5 polegadas serve para fazer pinceladas em telas medianas, tipo 50x60, 60x60. Se for uma tela muito pequenininha, você pode comprar de 1 polegada. Se for uma tela muito grande, aí você pode comprar de 2 polegadas, 2,5 polegadas. Então é isso. Esse pincel aqui é um pincel que vai servir para você pincelar o fundo da tela. Aquelas partes amplas, né, da tela. Então você pode pincelar com a trincha. Ela tem o seu formato de pincel chato, porém ela é bem maior, né, do que a normalidade dos pincéis chatos. Agora eu trouxe para vocês o pincel chato, né? Eu trouxe 2 tipos de pincel. Esse aqui é o pincel da linha 484, esse vermelhinho aqui, da linha 484 da Condor, e esse aqui é o pincel da linha 456 também da Condor. Alex, se os 2 pincéis são chatos, qual é a diferença entre os dois? A diferença está no pelo do pincel, né? Nas cerdas. Então, esse pincel amarelo aqui, ele tem cerda de porco, pelo de porco. E essa cerda é uma cerda bem mais dura. Essa outra aqui, da linha 484, ela tem pelo de orelha de boi. E aí o pelo é bem mais... é um pelo bem mais fino e consequentemente torna o pincel mais macio para se trabalhar. Alex, eu posso usar qualquer um dos dois? Pode, você pode usar qualquer um dos dois na sua tela. Só que eu aconselho usar sempre pincéis mais macios. Então o da linha 484 é bem melhor para você pincelar. E aí, basicamente, se você olhar nas nossas aulas aqui de pintura, quase toda a tela eu pinto com o pincel chato. Não desse tamanho, lógico, porque o pincel chato ele vai do número 0 até o 24. Essa linha da Condor, tanto da linha do cabo amarelo como da linha do cabo vermelho. Então, esse pincel aqui, ele tem do número 0, que é um bem pequenininho, bem fininho, até o número 24, que ainda é um maior do que esse aqui. E aí você vai, praticamente 90% da sua tela, você vai pintar com pincéis chatos. Pelo menos eu ensino dessa forma. Então é muito importante você, quando for comprar de uma linha melhor, como essa da 484, que é a de pelo de orelha de boi, porque são pincéis
mais macios para se trabalhar. Vou colocar aqui algumas imagens para vocês verem a forma correta de se pincelar com um pincel chato, né? Quando você vai fazer, por exemplo, algumas imagens, vou colocando aqui, algumas imagens de vegetação, de pinceladas de vegetação. Então a gente usa sempre o pincel menor, né? E vai dando aquelas pinceladas tipo batidinhas. Quando a gente vai pintar, por exemplo, um céu, a gente já vai usar um pincel maior da linha de pincéis chatos e normalmente a gente faz pinceladas em X, que é para mesclar, né? Fazer aquele degradê do céu. E aí sucessivamente. Então esses pincéis aqui, os pincéis chatos, são de suma importância para a sua pintura. Agora eu trouxe para vocês o pincel leque. Esse pincel ele é muito utilizado para pincelar vegetação, tanto a vegetação rasteira como também a vegetação de árvores, né? Já estou colocando aqui para vocês algumas imagens da gente fazendo pinceladas tanto na vegetação de árvores, né? Você vai percebendo aí como a gente faz as pinceladas com um pincel leque e também as pinceladas numa vegetação rasteira, tipo uma grama, a gente faz aquele fundo mais escuro e depois vem com um pincel leque para dar aquele acabamento, né? Aquele toque, aquele brilho na própria vegetação. O pincel leque, eu trouxe aqui o da linha 436 da Condor. Esse pincel aqui, ele é um pincel de pelo de porco. O pelo dele é durinho, mas o pincel leque, quanto mais durinho for, melhor para se trabalhar, diferente do pincel chato que eu mostrei anteriormente. Então esse pincel aqui é ideal. Ele vem em 3 tamanhos. Vem o número 2, o número 4 e o número 6. Esse aqui é o número 4, que é o mediano, então existe um maiorzinho do que esse e um menorzinho do que esse aqui. E por último, o pincel para a gente dar aquele acabamento. Muito, muito, muito importante para você que pinta paisagem. Por que é importante? Esse pincel aqui, ele que vai... você vai utilizar esse pincel em basicamente todos os detalhes da pintura. Ah, Alex, quais são os detalhes da pintura? Por exemplo, quando você está pintando uma vegetação, aqueles galhos fininhos, você vai usar o pincel filete número 0. Existe o número 0, o 00 e o 000. Então, quanto maior a quantidade de zeros, é porque o pincel ele é menor, ele é mais fininho ainda. Então, esse aqui é o número 0. Ele vem com essa proteçãozinha. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esse aqui é o número 0, existe o 00 que é menor um pouco e o 000 que é ainda menor, que é o menor tamanho dessa linha aqui. Essa linha que eu estou mostrando é a linha 409 da Condor. Lembrando que todos esses pincéis que a gente está mostrando aqui, você encontra na nossa loja, tá, gente? Só acessar coreseartes.com.br, a gente vai mandar aí para sua casa quando você adquirir na nossa loja. Então, voltando aqui ao assunto do pincel número 0, já estou colocando para vocês também algumas imagens, a gente fazendo alguns detalhes na tela. E quando você for usar esse pincel, é muito importante você diluir a tinta. A tinta, óleo, você faz a diluição com... eu vou colocar até um banner aqui para você acessar um vídeo mostrando como você diluir essa tinta. A tinta óleo é diluída com 3... normalmente a gente faz um médio aqui nas nossas aulas. Ela é diluída com 3 materiais, que é o secante de cobalto, o diluente, que eu uso sempre, o Ecosolve, e o óleo de linhaça, que é para dar aquela viscosidade e brilho na sua pintura. Então quando você estiver usando a tinta óleo, você vai fazer um médio e diluir sua tinta para usar esse pincel aqui, o 409. E quando for uma pintura com tinta acrílica? Quando você estiver pintando com tinta acrílica, você vai diluir a sua tinta com médio acrílico.
Por que não com a água? Porque a água ela não vai retardar a secagem. O médio acrílico vai retardar a secagem. Também vou deixar um banner aqui para você acessar, né, um card aí em cima para você acessar uma outra aula nossa mostrando como fazer essa diluição da tinta acrílica. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente, mostrando aqui as formas corretas de pincelar, os tipos de pincéis. Existem muitos outros pincéis, mas eu trouxe esses 4 aqui para vocês entenderem como funciona a pintura de paisagem. Então, para você que esteve aqui conosco até agora, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, compartilha nas redes sociais aí com a galera. E é isso aí, gente. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!